E a torcida do Flamengo está prometendo uma super festa amanhã na partida contra o Galo. E a gente coloca, eles prometeram mosaicos, balões, sinalizadores, pode? Não, né? Deve ser aquele que pode, sabe? Aquele que não faz... Não pode aqui, né, em São Paulo. Aqui não pode nada, né? Então, aqui, não sei talvez no Rio de Janeiro. Eu preciso saber não dessa sei. informação. Recepção especial aos jogadores do Flamengo na chegada ao Maracanã. Isso é muito legal. Essa recepção é sempre muito bonita. E aí, Gustavo Zupac, você acha que isso motiva muito, entra muito em campo os jogadores do Flamengo, mas também pode motivar os jogadores do Galo? Pode. Serve para os dois, né? Serve para os dois e os treinadores têm sido inteligentes para trazer isso para o que serve, né? Para dar uma acendida um pouco mais. Já falamos sobre a questão da birrinha de quinta série dos dirigentes, e eu acho que isso não entra em campo porque os jogadores têm sido profissionais o suficiente. Mas a atmosfera do jogo, ela acaba interferindo, né? E especialmente o Maracanã, do jeito que ele vai estar, da mesma forma que esse Maracanã, ele tem sido, historicamente ele sempre foi, e nesse ciclo vencedor do Flamengo, ele é um empurrão gigante para um time que tem muita vocação ofensiva. O Atlético Mineiro também, né? O Hulk é um cara que responde muito bem a esse tipo de jogo, tem uma série de jogadores experientes, então acho que vai todo mundo tentar se beneficiar da atmosfera criada. E eu espero que isso contribua para o jogo, né? Porque os últimos jogos não foram brilhantes, foram mais disputados do que brilhantes. Agora o Flamengo joga em casa, precisa do resultado, né? Então a postura do Flamengo vai ser determinante também porque a gente vai encontrar no jogo amanhã. O próprio Gabigol, ele fala várias vezes, André Kfouri, que ele gosta também desse clima quando é contra. Logicamente, ele gosta do apoio dos torcedores, mas quando é ao contrário, ele fala, olha, eu respondo muito bem a isso e a gente vê isso em campo. O lado do Atlético Mineiro é que é um time muito experiente também, então também pode se beneficiar. Mas o maior beneficiado disso deve ser mesmo a equipe do Flamengo. A frase do Gabriel, lá vai ser um inferno, é a comprovação de que o ambiente muda sim. Ajuda na mobilização do time que tem o seu torcedor a favor. Quantas vezes a gente viu o Rogério Ceni, por exemplo, na época em que era jogador, vivendo um período em que o São Paulo buscava novamente ganhar um título internacional, né? Um período em que a Libertadores começou a ficar um pouco distante e cada vez que o Morumbi recebia o São Paulo com muita gente na rua e o São Paulo ganhava um jogo, ganhava uma partida que era importante, o Rogério na entrevista dizia, quando o ônibus passou e a gente viu a quantidade de pessoas ali na praça, abraçando o ônibus, isso faz total diferença, o São Paulo é outro time quando isso acontece. Então, isso vale para todo mundo, para todo mundo. É claro que tem alguns jogadores tão bons que conseguem se controlar de tal forma para os quais esse tipo de atmosfera não afeta do ponto de vista negativo, mas eles também sabem usar isso a favor, mesmo quando é o estádio inteiro apoiando o adversário. Certos jogadores gostam e depois falam sobre isso, né? Calar o estádio que até um determinado momento fazia um tremendo ambiente, um tremendo barulho. E o futebol, ele foi feito para noites assim. O futebol foi feito para que o público também possa jogar. Há torcidas que participam mais, outras menos. Mas o calor do ambiente, sempre no sentido positivo, ele faz parte dos grandes acontecimentos do futebol. E tomara que seja assim, dessa vez no Maracanã também. Quantas vezes a gente viu o torcedor do Santos, né, fazendo também o corredor, e quantas vezes a gente viu os próprios jogadores filmando de dentro do ônibus e mostrando tudo que eles sentem naquele momento quando eles estão chegando no estádio e em jogo muito importante e que os torcedores estão participando muito ativamente daquela recepção aos atletas, né? Olha, a gente tem os números, vamos mostrar para vocês, fãs de esportes de Galo e também de Flamengo, pra gente fazer uma análise de quem chega melhor para essa partida. Desempenho dos dois times desde o jogo de ida. O Flamengo com 4 vitórias e 1 derrota, o aproveitamento de 80%, 3 gols marcados e 3 sofridos. O Atlético Mineiro, 3 vitórias, 2 empates. Não tem derrota, mas o aproveitamento é menor, 73%, com 7 gols marcados e 4 gols sofridos. Upa, quem chega melhor? O Flamengo chega melhor, mas não é uma vantagem tão grande, não. E eu não estou falando só dos números, estou falando do todo. Mas, de fato, a derrota pro Atlético no jogo de ida das oitavas de final foi um pequeno marco nesse curto trabalho do Dorival. A partir daí, ele começou a mexer mais no time, ele gostou mais do time na derrota
na Copa do Brasil do que na derrota de 3 dias antes do Campeonato Brasileiro, porque de fato o time conseguiu competir muito mais na Copa do Brasil do que no Campeonato Brasileiro, e a partir dali o Flamengo começou a melhorar, fez jogos muito bons, outros jogos razoáveis, razoável contra o Corinthians, que foi a única derrota, com um gol marcado pelo próprio Flamengo, inclusive, né? O gol contra do Rodinei. Então, assim, desde então, o Galo, ele vem na sua mesma toada, que não é um time espetacular, mas não é um time horroroso que alguns resultados ruins antes da Copa do Brasil sinalizavam, a ponto de, na minha visão, criarem um alarde exagerado em cima do retrato do Galo. O Flamengo não, o Flamengo andou pra frente desde então, por isso que eu acho que o Flamengo vem mais forte na sua sequência. Mas tem um ponto nesse jogo que está me chamando muita atenção, que é a maneira que o Dorival vem encontrando para o Flamengo jogar, né? Que é no meio-campo com o losango, uma formação mais tradicional do que propriamente moderna, né? Poucos times têm usado aqui no Brasil e fora também esse desenho. E por ser um losango, por não ter pontas, é um Flamengo que tem menos gente marcando pelos lados. Então, para os laterais terem compensação na cobertura, jogadores do meio-campo têm que se deslocar rapidamente porque eles estão mais centralizados para marcar os lados. E o Atlético é um time que tem jogadores muito capazes pelos lados, especialmente o Arana, o Keno quando joga, o Ademir quando joga, enfim, o Vargas, o Rubens que tem jogado e tal. Então, e o Corinthians aproveitou muito bem disso para gerar perigo ao Flamengo, embora não tenha finalizado tanto. Então vai ser muito importante o Flamengo ajustar, mesmo ele jogando em casa e tendo que tomar a iniciativa para vencer o jogo, ajustar essa marcação pelos lados, a partir do seu losango de meio campo, para não sofrer. Porque para mim está muito claro que será por ali que o Galo vai tentar incomodar, invertendo o jogo muito rápido, para pegar o Arana no 1 contra 1, para pegar os pontas escolhidos pelo Turco no 1 contra 1. Essa para mim é uma das chaves do jogo, olhando do ponto de vista defensivo do Flamengo. E olhando também essas partidas que a gente colocou, né, desde o último jogo, as coisas mudam muito rapidamente no futebol. O Flamengo mudou muito dessa partida para cá, e eu falo subiu muito, porque o Galo, como o Zupac falou, ele continua a mesma coisa, mas parece que não chega nunca no ponto onde o torcedor está esperando que chegue. Eu acho que o Flamengo está mais confiante, está mais calmo, né? A gente tem falado sobre menos tensão, existe menos pressão, algumas boas atuações, uma sequência aí de bons jogos e vitórias, quebrada aqui em São Paulo no fim de semana, mas eu nem considero um resultado muito dramático, primeiro por causa da escalação, né? O Dorival evidentemente escalou o Flamengo pensando nos jogadores que ele precisava ter nas suas melhores condições nesse jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. É um jogo muito importante, é um jogo crucial, vai ter reflexos na temporada dos dois times, em caso de eliminação, evidentemente. E eu não considero a atuação contra o Corinthians tão ruim assim, a ponto de criar uma dúvida ou, né, ter um impacto problemático nessa confiança que o Flamengo vem mostrando. Tem uma atuação maravilhosa, a última pela Libertadores, com 7 gols, uma festa e tal, mas aí eu acho que a fragilidade do adversário, né, a distância técnica precisa ser considerada. Não é que o Flamengo tenha jogado contra ninguém, não foi isso, mas, né, bem distantes as capacidades técnicas dos dois times. Em relação ao que o Gustavo falou sobre a forma como o Dorival conseguiu estabilizar o Flamengo de maneira mais sólida do ponto de vista defensivo nessa série de bons resultados, jogando com esse losango no meio de campo, o problema defensivo que essa escolha gera, ele fica menos, como que eu posso dizer, ele é aliviado quando essas equipes dominam a posse, porque elas se expõem menos. As equipes que jogaram ao longo da história com o losango de maneira bem sucedida, elas tinham um altíssimo índice de posse de bola. Isso é um problema também do ponto de vista ofensivo. O jogo pelos lados, ele sofre quando um time atua dessa maneira. Precisa ter laterais muito atuantes, praticamente atacantes pelo lado, e passando sempre, pisando sempre no campo do adversário, para que esse time possa primeiro fluir o seu jogo e depois ter variação. Talvez o Flamengo esteja se acostumando a essa maneira de jogar, não foram tantas atuações assim, e talvez num jogo muito mais difícil do ponto de vista da exigência, que vai ser esse contra o Atlético Mineiro, essa maneira de jogar se solidifique. Mas são questões táticas, são situações que os dois técnicos obrigatoriamente têm que analisar. Vamos ver primeiro como o Flamengo vai se comportar no seu estádio, com a sua torcida, com a posse, se o Atlético vai querer discutir isso, e normalmente vai,
se não discutir, vai ser algo estranho, diferente, por mais que o Atlético tenha vantagem. E vamos ver como que o Atlético vai responder a esse novo jeito de jogar do Flamengo. Ô, Zupa, no primeiro jogo, o Atlético tinha um favoritismo? Tinha. E confirmou esse favoritismo. Confirmou. Mudou agora? O Flamengo tem um favoritismo nessa partida no Maracanã? Não pela vantagem do Atlético. Acho que é um jogo... Da vitória. Pensando, sei lá, ir para os pênaltis, de vencer o jogo. Não, eu acho que é 50-50. Assim, acho que o Atlético tinha um favoritismo no jogo da ida, porque era um momento... eles tinham acabado de se enfrentar, o Atlético tinha acabado de vencer o Flamengo, o Dorival também tinha acabado de chegar. Ali o Atlético tinha mais motivos para acreditar. Hoje eu acho que é 50-50. Tem lá o estádio, a torcida, para dar um pouquinho a mais para o Flamengo, mas o Galo tem a sua vantagem, que não pode ser desprezada jamais quando esse tipo de jogo acontece. A gente também tem uma tuitada do Flamengo nas redes sociais falando... Não, mas é tranquilo, é uma informação agora, uma informação importante falando sobre o Rodrigo Caio. E olha o que eles escreveram, né? O Rodrigo Caio, que saiu machucado na última partida, todo mundo estava na maior expectativa para saber o que é que tinha acontecido com o jogador, e eles escreveram: o atleta Rodrigo Caio sofreu uma entorse no joelho esquerdo na partida contra o Corinthians no último domingo. Após a avaliação médica de exames radiológicos, foi constatada uma lesão no menisco medial. Inicialmente foi decidido em comum acordo entre o departamento médico e jogador pelo tratamento conservador através de fisioterapia e reabilitação específica, e caso o tratamento não tenha sucesso esperado, não está descartada uma artroscopia para reparo. Que situação complicada e difícil do Rodrigo Caio, e é claro que a gente segue na torcida para que ele se recupere, para que não precise fazer a artroscopia, a cirurgia. E também tem essa informação aí, ó, o Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo inicial com o Fenerbahçe envolvendo o William Arão. O atleta viajará para realizar exames médicos na Turquia, então confirmando o que a gente já tinha falado aqui no Sport Center. Vamos seguir o